Raízes do Brasil, né? Por que esse nome Raízes? É porque o Sérgio Buarque está rompendo com essa linha evolucionista, né? Europeia, né? Que tende a ver geralmente os países subdesenvolvidos, que a gente chama de subdesenvolvidos, como inferiores, por ter muito negro, indígena, etc. Só que o termo raízes faz menção ao quê? O que é uma raiz de uma árvore, né? Ela não tem uma linha reta, uma linha do progresso, né? Ou seja, ela é torta, tem desvios, tem saltos, né? Rupturas, e é assim que o Sérgio Buarque enxerga a nossa história. Então, a gente não pode dizer que o progresso científico, tecnológico vai aprimorando a raça dos brasileiros, isso o Sérgio Buarque descarta totalmente, né? Então, a gente tem que entender o percurso histórico da nossa formação enquanto povo a partir desses desvios, desses saltos históricos, né? Essa é a ideia da raiz do Brasil, né? Bom, como que se deu essa formação, né? O Sérgio Buarque vai dizer que Portugal foi a matriz, né, da formação do nosso comportamento social, misturado ao comportamento indígena e a inserção também da população negra. Mas especificamente com Portugal, né? O que Portugal tem de diferente em relação à Europa? Primeiro que Portugal vai ser o primeiro Estado moderno, né? Entre os séculos XIV e XV ali já está se constituindo a coroa portuguesa. Isso significa que é o primeiro Estado-nação. E aí vem uma série de contradições, porque ao mesmo tempo que é o primeiro povo a formar uma monarquia, o primeiro povo também a se lançar ao mar e começar a fazer as grandes navegações no entorno da África, vai ser um povo que vai manter um tipo de estrutura burocrática extremamente arcaico, né? Não se separa o público do privado. Tanto é que tudo era do rei, né? Não existe esfera pública. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? No Brasil, na verdade, o Estado é um puxadinho Tem muita dificuldade, das fazendas, né? Tem muita dificuldade de separar uma Exatamente, coisa da então a outra. gente já entende metade do caminho. Outra coisa que era importante para Portugal, Portugal era a porta de entrada da Europa, então o povo português sempre, segundo o Sérgio Buarque, esteve acostumado com outras etnias, outros grupos sociais, E eles já como os iam para mouros. Índias, né? Eles iam para a África. Sim, sim. Então eles tinham uma convivência Exatamente. internacional que os outros povos A gente não não pode tinham. esquecer que os mouros invadiram a Península Uhum. Ibérica, né? E tanto Espanha e Portugal foram responsáveis por expulsá-los. E aí diz o Sérgio Buarque que houve, querendo ou não, uma certa aproximação dos portugueses, primeiro com outras culturas e segundo com pessoas com peles de outras cores, né? Principalmente os morenos, que vai haver uma identificação com os indígenas aqui, né? Então o Sérgio Buarque vai dizer que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, se sentiram em casa, literalmente, né? Fora que os indígenas também têm uma cultura muito mais voltada à recepção, né? Então houve uma comunhão de fatores, né, que fizeram com que indígenas e portugueses, no primeiro momento, lógico que existiam sociedades indígenas rivais, etc., mas principalmente com os tupis, guaranis, etc., né, aqui na região do Sudeste houve uma harmonia. Mas em relação a Portugal, tem outro detalhe, né? Portugal mal teve Idade Média, né? Tanto o Sérgio Buarque quanto o Raimundo Faoro, né, no livro Os Donos do Poder, vão dizer que quando Portugal estava constituindo essas relações entre senhores e servos, ele se lança ao mar, já tinha a coroa, uma monarquia instituída, então não deu tempo para formar isso. Qual a importância disso? É porque o pouco que houve de feudalismo, o senhor e o servo, eles não tinham os hábitos e costumes muito diferenciados. Então as roupas eram as mesmas, a linguagem era a mesma, às vezes trabalhavam lado a lado e mal teve Idade Média. Isso aqui vai ter uma influência muito importante aqui para a formação da nossa cultura. Por exemplo, se a gente pegar outras grandes cidades do mundo, geralmente os bairros mais pobres estão afastados dos mais ricos, né? Santiago do Chile, por exemplo, é assim, né? Quanto mais próximo você vive da cordilheira, mais abastado você é. Do centro para baixo, pobreza. Aqui no Brasil não acontece isso, né? Então você tem um bairro do rico ao lado da favela, que é o caso aqui do Morumbi, né, em São Paulo. A gente não pode dizer que a feijoada hoje é necessariamente um prato da população mais pobre. Existem lugares que vendem feijoadas caríssimas, né? Nem o samba também a gente pode dizer é uma música exclusivamente do pobre, né? Então tudo isso o Sérgio Buarque está chamando de plasticidade lusitana, né? E essa plasticidade portuguesa é que veio aqui para o Brasil. Por isso a facilidade que a gente tem, né, querendo ou não, de aceitar os estrangeiros.